Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse dia. E hoje nós vamos falar sobre cativeiro mental, que está em Efésios capítulo 4, versículo 18. A palavra do Senhor que diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios, ele chamando a atenção da igreja de Cristo, dos irmãos ali que já tinham se rendido a Cristo, reconhecido Cristo em suas vidas. A eles não andar segundo o desejo deles, o entendimento deles, porque o nosso coração é enganoso. E muitos já tinham se desviado da palavra da verdade, se desviado de tudo aquilo que o Senhor tinha deixado. Ele estava falando para eles, para que eles não andassem entenebrecidos, andassem com a mente fechada, mas que eles buscassem clareza em Deus, que eles buscassem ter uma mente renovada. O apóstolo Paulo ele fala muito sobre a questão da mente, sobre a questão do nosso intelecto, da mentalidade, de como o mal ele age no nosso intelecto, porque ele é um ser intelectual, de como ele age na nossa mente para bloquear tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, nos deu já, todo entendimento em Deus que nós já temos. Então ele tenta de toda forma bloquear a sua mente, tirar tudo aquilo que foi colocado através da palavra de Deus, de tudo aquilo que você ouviu, de tudo aquilo que você recebeu quando você entendeu o que era o Evangelho de Cristo. Ele tenta de alguma forma distorcer isso, ou fazer com que você saia fora disso, porque ele atuando na sua mente, ele consegue dominar o seu corpo todo, porque ele agindo na tua mente, ele bloqueando a tua mente, levando você a um cativeiro mental, com que você não entenda mais as coisas de Deus. Tudo aquilo que você recebeu de Deus, você começa a agir por conta própria, você começa a se afastar de Deus. E ele vem aqui aconselhando a igreja, no capítulo 4, aqui no versículo 17 e 18, ele fala: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios na vaidade da sua mente. Que outras pessoas já estavam andando na vaidade da mente deles, segundo o entendimento deles. Ele fala no versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. A pessoa, ele começa a tomar decisões por conta própria, ele começa a achar que tudo aquilo que o Senhor já tinha colocado no coração dele, mas não é desse jeito, não tem nada a ver. Começa a andar pelos seus próprios caminhos, pelo seu próprio entendimento. E isso é uma arma sutil do adversário da nossa alma, porque ele tenta de toda forma minar o teu conhecimento, minar o conhecimento das pessoas que as pessoas têm em relação à palavra de Deus. Ele tenta bloquear, porque a partir do momento que ele bloqueia o teu entendimento para as coisas do céu, você fica alvo fácil dele, se torna um alvo fácil para ele. Essa reflexão é para que nós entendamos que a nossa mente é um campo de batalha, é o alvo mais precioso, digamos assim, do adversário da nossa alma, porque ele é um ser intelectual. Então, a partir do momento que ele dominar a sua mente, ele domina todo o seu corpo. A partir do momento que ele afasta o homem de Deus através do entendimento, por isso que o apóstolo Paulo fala que nós temos que, ali em Romanos 12, versículo 2, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas que nós venhamos renovar através do poder da nossa mente. Nós temos que renovar nossa mente em Cristo diariamente, buscar renovo, pedir de Deus: Senhor, traz renovo para minha mente, tira todo o bloqueio da minha mente, toda seta, me cubra com teu sangue. Nós temos que fazer essa oração diariamente, porque a nossa mente é um alvo de ataque diário pelo adversário da nossa alma. Porque tudo começa na nossa mente. Quando nós vamos fazer algo, você já começa a imaginar na sua mente. Tudo que você faz parte da sua mente, do seu entendimento. E quando o seu entendimento é bloqueado, quando o seu entendimento ele está escuro, quando ele não tem luz, você só consegue ver as coisas humanas, você não consegue ver algo a mais, você não consegue ver o extraordinário de Deus. Por isso que ele tenta bloquear a cada dia mais a tua mente com as coisas do mundo, para que você não entenda as coisas de Deus. Nós vemos pessoas que são inteligentíssimas, mas que têm a mente bloqueada para as coisas do céu. No mundo espiritual, a mente dela é bloqueada, ela não entende
o poder de Deus, ela não entende a palavra de Deus, ela fala, eu leio a Bíblia e não consigo entender. E a pessoa que tem aí uma posição acadêmica elevada, tem conhecimento, ela não consegue entender a palavra do Senhor, porque é um bloqueio ali no mundo espiritual para que ela não entenda. Porque se ela é uma pessoa inteligente, que ela tem entendimento terreno grandioso, imagina se essa pessoa tiver um entendimento espiritual, que essa pessoa não vai causar no inferno? Então o adversário da nossa alma, ele luta para que as pessoas ficam presas nesse cativeiro mental, para que elas não saiam. O apóstolo Paulo mesmo era assim. O apóstolo Paulo, ele foi estudado aos pés de Gamaliel, um dos melhores professores da época, uma das melhores universidades da época. Falava 3 idiomas. Então ele era um homem muito entendido, mas ele perseguia os cristãos, porque a mente dele estava bloqueada para as coisas espirituais. Mesmo ele sendo um homem inteligentíssimo, uma mente dele estava bloqueada para as coisas de Deus. Porque é isso que o adversário da nossa alma ele faz. Independente se você está dentro de uma igreja, se você fala de Deus, ele não precisa que você saia de lá, você pode continuar lá. Ele só precisa que a sua mente seja bloqueada, que você entende tudo errado, que você não medite na palavra, que você não entenda a palavra, que você não dá importância para a palavra. Tem pessoas que vai na igreja, mas ele não lê as escrituras, ele não ora, ele não busca uma vida em Deus. Ele vive do jeito que ele acha que ele deve viver. Então ele passa a fazer isso, ele não precisa tirar você de lá, que você permaneça lá na ignorância em relação às coisas de Deus. Em 1 Coríntios 2, em versículo 14, o apóstolo fala bem assim, o apóstolo Paulo, bem como ele fala bastante em relação à mentalidade, ao intelecto, a você proteger isso, a você buscar em Deus conhecimento, a você repreender toda a seta que vem na sua mente. O apóstolo Paulo, ele bate muito em cima disso, ele fala muito disso nas cartas deles, referente ao entendimento, ao intelecto, porque ele era um homem inteligente, então ele entende, além de ele ser inteligente naturalmente, espiritualmente também. Ele fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então o homem carnal, o homem natural, ele não entende. O homem que não tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele não vai entender as coisas de Deus. Ele vai achar que é loucura, ele vai achar que é doidice. Muitos falam, né, isso aí é invencionice, isso aí não existe. Por quê? Porque eles não têm o entendimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso o tempo todo. A importância de nós buscarmos de Deus um revestimento, né, na nossa mente. Buscar para que pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais, tira todo o bloqueio da nossa mente, todo o bloqueio mental. O Senhor limpe, o Senhor abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Ali nós vemos o profeta Eliseu, ali quando o exército sírio vinha, cercou, ele sitiou a cidade em que Eliseu estava, o profeta Eliseu, e o moço de Eliseu amanheceu o dia, entrou em desespero, que a cidade estava cercada pelo exército sírio. Daí Eliseu ora e peça a Deus para que Deus abrisse os olhos do moço, porque ele estava vendo só o mundo natural ali, ele não estava vendo o espiritual. Daí quando ele tem os olhos espirituais abertos, ele vê o exército de Deus também acampado ao redor deles, cuidando deles. Essa passagem bíblica, onde ali o profeta Eliseu ora para que Deus abra os olhos do servo dele, do moço dele, está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Você pode ler lá, abrir a sua Bíblia e ler essa passagem, onde fica claro ali que há um bloqueio espiritual, há um bloqueio na nossa mente no campo espiritual, que nós temos que pedir para Deus abrir o nosso entendimento espiritual, porque quando o teu entendimento espiritual é aberto, você discerne tudo ao seu redor, você tem discernimento, você sabe falar com as pessoas, você sabe agir. Você, diante de uma situação difícil, que nem ali, a situação continuava difícil. O exército sírio continuava ali ao redor deles, a situação não mudou. Mas ele teve o entendimento que Deus estava com ele. Ele abriu e viu, Deus abriu os olhos dele, ele viu que, assim como o exército inimigo estava ali, o exército de Deus também estava protegendo eles. Então você está diante de uma situação que aos seus olhos naturais não tem saída, mas você entende que tem um Deus que vai dar saída, de alguma forma vai ter saída naquela situação, porque nós servimos um Deus do impossível, um
Deus que abre porta onde não tem, um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Por isso que isso parece loucura para o homem natural. O homem natural prefere acreditar na ciência, ele não acredita que teve um Deus que gerou no ventre de uma mulher e veio ao mundo para dar salvação ao seu povo. Ele prefere acreditar que o homem veio do macaco, que o homem veio, que houve uma explosão e existiu o mundo, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. O homem natural nunca vai entender. Então, por mais inteligente que ele seja, por mais conhecimento que ele tenha, mas se ele não tiver um encontro com Deus, a sua mente, o seu entendimento não for transformado por Deus, ele nunca vai entender as coisas de Deus. Que a nossa transformação verdadeira começa na nossa mente. A partir do momento que a tua mente é transformada, a partir do momento que Deus transforma a tua mente, então tudo à sua volta vai ser transformado. Todas as coisas vão ser transformadas. Você não vai olhar mais as coisas naturais simplesmente como natural. Você sempre vai ver algo a mais ali. E quando é o contrário, a pessoa ele só vê o que está, o físico, a matéria. Ele não consegue enxergar além daquilo. Ele só vê só a matéria. Que o Senhor nesse dia possa abrir os nossos olhos. E que nós possamos pedir de Deus tirar toda a trava mental, tirar todo o bloqueio mental, nos tirar do cativeiro mental para que nós possamos entender a palavra dele. Quando nós entrarmos no culto, prestar um culto a ele, quando o ministro da palavra estiver ministrando a palavra, nós podemos entender aquilo e ter sede a cada dia mais da presença de Deus. Que nós possamos ver e contemplar aquilo que está à nossa volta. Que nós possamos ver além do nosso olhar. Nosso pedido hoje a Deus é que Deus abra o nosso entendimento, tira toda a escama, todo o bloqueio, toda a trava, toda a escuridão, e que nós possamos ter a nossa mente transformada para que a boa obra se complete em nossa vida. Porque a partir da nossa mente, da transformação mental que você tiver em Cristo, é que você vai começar a viver de verdade. Aí você vai entender o que é uma vida com Cristo. E essa estratégia de nos levar a um cativeiro mental, de atingir a nossa mente, isso vem desde lá do começo. Quando o Satanás ele chega para Eva, ele fala, Eva tinha o entendimento que ela poderia comer de todos os frutos que tinha ali, menos daquela árvore que o Senhor tinha falado para ele não tocar naquela árvore. E o que Satanás fez? Ele chegou para ela e disse, não é bem assim. Trabalhou no entendimento dela, né? Tirando aquilo que estava já plantado, aquilo de bom que tinha no entendimento dela. Não é bem assim. Ele disse isso para vocês porque para vocês não se tornar como ele. Mas pode comer, que não dá nada. E tem muitas pessoas assim também, né? Que eles falam, esse negócio de Bíblia, esse negócio de Jesus, isso aí não precisa seguir isso aí direito, não. Isso aí é só invencionice humana, isso é coisa do homem, né? O ser humano não precisa disso. Não, isso aí não dá nada, não. Pode fazer que não dá nada. E a pessoa vai se afastando, vai se retirando. Vai se retirando. Ele entra num cativeiro mental aprisionado pelo mal de tal forma, um cativeiro maligno ali na mente dele, que ele começa a fazer coisas absurdas e achando que aquilo é normal. Porque a mente está bloqueada. O pensamento foi levado cativo, o entendimento foi levado cativo. Mas o Senhor vem dizer para nós nesse dia, cuidem da mente de vocês. Busquem renovo diário. Peçam a minha sabedoria, porque eu tenho para dar para vocês. Eu tenho para dar quem quer. Peçam renovo. Peça a Deus que renove a sua mente diariamente. Tira todo bloqueio, todo espírito de engano, de mentira, porque ele é o pai da mentira. Jesus ali em João capítulo 8, falando do diabo, né, de Satanás, ele fala em João, Evangelho de João capítulo 8, versículo 44, dizendo que ele foi homicida desde o princípio, ele jamais se firmou na verdade, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então não acredite na voz do engano, na voz da mentira, mas repreenda. Tenha autoridade em Deus, peça autoridade em Deus para você repreender quando vir pensamentos de derrota, pensamento que você é um fracassado, pensamento que você não vai vencer, que a palavra de Deus é um engano, é mentira. Repreenda em nome de Jesus. Usa o nome de Jesus, ele deixou o nome dele para nós usar. Vê só que grandeza desse Deus. Há poder no nome de Cristo. Repreende todo pensamento mal da tua mente. Se você estiver diante de uma situação, clame a Deus. Clame por Deus.
para te dar entendimento, para te dar sabedoria, para abrir a sua mente, abrir os seus olhos, que Ele vai abrir. E vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família nesse dia. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe para que possa alcançar mais pessoas. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando nós postarmos mais reflexões aqui, você possa ser notificado. Tenha um bom dia.